Hoje, nossa reflexão está baseada na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, versículos 5 e 6, onde lemos: Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Aqui Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele trata, depois de várias orientações anteriores, ele entra agora na questão do problema que estava havendo ali, de uma polêmica sobre a guarda do sábado, segundo o costume da lei de Moisés. Os judeus já haviam convertido ao evangelho, como tinham o costume de guardar a lei, segundo as ordenanças lá do Antigo Testamento. Agora queriam que os cristãos gentios também observassem dessa forma. E isso então trouxe atrito. E Paulo aqui entra com a orientação que ele recebeu de Deus. Não é a opinião dele. Porque quando se tratava de alguma questão que ele dava sua opinião particular, ele dizia, como lá falando aos Coríntios, na sua primeira carta sobre o casamento, ele disse: nessa questão não digo eu, mas o Senhor. Aí ele dizia: agora não, Senhor, mas eu dou minha opinião, porque eu também creio que posso dar, porque tenho o Espírito Santo de Deus. Então, todos os ensinamentos dele, todas as orientações doutrinárias que ele apresenta, sem citar que é sua opinião, é porque ele recebeu do Senhor. E recebeu como? Em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, ele diz: o evangelho que eu prego. Ele usava a expressão meu evangelho. Não recebi de homem algum. Não foi dos apóstolos lá em Jerusalém. Eu recebi diretamente do Senhor por revelação. Como assim? Paulo se converteu no caminho de Damasco, viu o Senhor. Agora ele foi para lá em Damasco, recebido ali, Ananias então orou por ele, recebeu o Espírito Santo, foi batizado. A partir dali o Senhor o levou para o deserto para passar 3 anos recluso, ali recebendo dele e aprendendo com ele a mensagem essencial, principal, fundamental do Evangelho. Por quê? Porque para os apóstolos, para ele ser considerado com o status de um apóstolo com autoridade como os demais, ele teria que atender aquele requisito que eles pensavam quando foi escolher o substituto de Judas. Teriam que ter andado com o Senhor 3 anos, vivido com ele e visto ele. Então Paulo viu e agora passou 3 anos ali aprendendo e recebendo o Evangelho. Interessante que se Paulo não falou sobre a necessidade de obedecer o sábado, guardar o sábado, e outros ensinamentos do Antigo Testamento, inclusive como a questão dos dízimos, na forma antiga do Velho Testamento, é porque o Senhor Jesus não passou isso para ele. Pelo contrário, aqui, segundo o que nós vimos em Romanos, o Senhor deixou claro, passou para ele que isso era uma questão que cada um deveria ter opinião bem definida na sua mente. E em outras questões também, né? Por que isso? Por quê? Porque Jesus mesmo disse lá em Mateus capítulo 11, versículo 13 e Lucas 16, 16, que toda a lei e os profetas vigoraram até João. Vigoraram. Agora já não vigorava mais a partir de João. Por quê? É anunciado o reino de Deus. E Jesus também não guardou a lei a partir da lei. Ele cumpriu toda a lei. Ele disse: eu vim cumprir. E ele cumpriu. Nasceu sobre a lei, cumpriu a lei até aquele momento em que ele foi batizado. A partir dali, ele está na dispensação da anunciação do reino de Deus, que é inaugurado com o início da igreja no dia de Pentecoste. Portanto, ele não obedeceu mais esses legalismos da lei de Moisés, como no caso do sábado. Tanto que os judeus muitas vezes queriam apedrejá-lo, assassiná-lo, matá-lo, porque ele violava o sábado. Andava mais de 1 quilômetro que não podia, e outras questões, né, relacionadas ao sábado. Portanto, para concluir, um certo jovem perguntou para um pastor de um grupo, de um segmento religioso, né, evangélico, que eu não considero como seita, é um servo de Deus, mas nessa questão aí eles são rigorosos em querer exigir, ensinar que deve obedecer o sábado, como lá nos 10 mandamentos, né, na lei de Moisés.
o jovem perguntou, por que a maioria dos cristãos não observam? Aí ele disse o seguinte, que até o primeiro século, os cristãos obedeciam, viviam como os judeus, guardando o sábado. Mais ou menos assim ele respondeu. Mas a partir do segundo século, eles quiseram ser diferentes dos judeus e afastaram da prática e passaram a adotar o primeiro dia da semana. Isso não é verdade. Está claro no Novo Testamento que desde os primeiros dias os discípulos de Jesus passaram a reunir para cultuar o Senhor e celebrar a ceia, a comunhão, no primeiro dia da semana. E temos essa prova aqui no livro de Atos, no capítulo 20, um exemplo onde Paulo se reúne em Mileto, ali com os obreiros, né, da região, e ele vai celebrar a ceia, a comunhão, partir do pão no primeiro dia da semana. Diz aqui o registro de Lucas em Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a sua mensagem até meia-noite. Aqui, no primeiro dia da semana, partir o pão, reunir, cultuar o Senhor, louvava o Senhor e celebrava a ceia. E em 1 Coríntios, olha aqui, capítulo 16, versículo 1, falando sobre aquela oferta que ele estava fazendo a campanha para levar recursos para os pobres em Jerusalém, os irmãos pobres, ele diz, quanto à coleta que os santos façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia, em toda a Ásia Menor. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando. Por que no primeiro dia da semana? Porque era costume deles reunir no primeiro dia da semana. Isso é um costume que passou de geração em geração, entrou para a história e que até hoje a Igreja Católica observa com rigor, celebrando a ceia, a Eucaristia no primeiro dia da semana. Então, se isso fosse o sábado uma necessidade de ser observado como lá no tempo da lei de Moisés, Jesus teria corroborado e determinado a Paulo que ensinasse isso, mas não ensinou, né? E nem também mandou confirmar que o domingo fosse um dia que ia substituir o sábado. Não, nessa questão, todos os dias para Deus são dias iguais. Como nós pensamos, quem vive para o Senhor, todo dia é um dia santo. Paulo, em Romanos 6, diz que nós vivemos cada dia no nosso trabalho e serviço como um culto agradável ao Senhor com os nossos membros. Portanto, eis a razão porque nós não precisamos guardar o sábado. Primeiro, porque já não existe mais. A lei foi cumprida por Cristo e ela foi abolida. E agora nós vivemos na graça e cumprimos essa lei. Porque Jesus disse lá em Mateus 22, 34 a 40, que diz que quem cumpre o grande mandamento, os 2 grandes mandamentos, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento e o próximo como a si mesmo, já cumpriu toda a lei e os profetas. Nós cumprimos toda a lei e os profetas porque vivemos no tempo da graça pela fé. Pela fé. É a fé que diz Paulo que atua pelo amor. E é esse amor, por esse amor nós obedecemos toda a lei. Inclusive o 4º mandamento de tirar e servir o Senhor, descansar num dia para a glória dele. Independente daquelas formas legalistas da lei que já caducou, já não vale mais.